Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos começar uma sequência de vídeos a respeito da família, especificamente da criação dos filhos, da relação entre pais e filhos e de alguns princípios que norteiam, de acordo com a Bíblia, a criação dos filhos. Na verdade, eu vou começar esse vídeo falando a respeito de empinar pipa no ventilador. Você já viu alguma criança soltar pipa? Geralmente a criança vai num parque ou numa rua com bastante linha enrolada numa lata para que seu pipa possa ir o mais alto possível. E é uma grande delícia empinar pipa. Eu gostava demais de fazer e de empinar, até mesmo de cortar o pipa dos outros. Eu estou falando o pipa porque em São Paulo nós falávamos o pipa e não a pipa. Então é estranho eu chamar pipa de a pipa, parece uma coisa esquisita. Então eu falo o pipa mesmo, como falávamos em São Paulo na minha infância. Mas empinar pipa é um senso de liberdade, um senso de pesquisa. Eu lembro quando meu irmão Haroldo empinava pipa lá em Maringá, embora em Maringá não era pipa, era papagaio, e empinava com linha 50, aquela linha de costura, aqueles pipas com rabo corrente, e meu irmão colocava o pipa no ar, o seu papagaio no ar, e ficava ali olhando para o céu, contemplando o papagaio voar. E minha mãe chamava meu irmão de astrólogo, como se ele estivesse olhando para o céu, observando os astros. Empinar pipa tem que ser em lugar aberto. Mas imagina essas crianças criadas em apartamento, essas crianças que os pais não gostam que saiam, e então os pais querem que elas tenham uma infância, entre aspas, normal, mas querem que fiquem empinando pipa no ventilador. Isso simboliza ou representa a tentativa dos pais de protegerem seus filhos além do normal. É um pai que não quer que seu filho se exponha a coisas que supostamente lhe fariam mal, a tombos que ele poderia levar, a tropeções que poderia dar. Então, os pais não querem que seus filhos empinem pipa na rua e providenciam para que empinem dentro do seu apartamento, usando o vento do ventilador para que o papagaio ou o pipa ou a pipa possam voar. O que muitos pais precisam entender é que o excesso de proteção desprotege. O excesso de cuidado para com os filhos, o excesso de cuidado, gera crianças sem anticorpos. Não somente anticorpos físicos, como anticorpos morais. A criança precisa ser exposta a algumas situações, a alguns momentos, para que ela possa aprender a reagir, assim como o corpo precisa ser provocado para que a sua imunidade seja cada vez maior. Uma criança também precisa ser exposta a algumas situações para que, como ser, ela possa crescer, progredir e prosperar. Então, super proteger os seus filhos, por mais que a intenção seja boa, é algo ruim para essas crianças. Você não está criando uma criança com capacidade de decisões, não está criando uma pessoa pronta para os embates da vida. Por que não? Porque essa criança que foi super protegida, essa criança que é super protegida, será um adulto inseguro, um adulto que em todas as circunstâncias vai depender que a mamãe o socorra, que a mamãe o acolha. E isto também vai causar nos pais uma sobrecarga. Os pais que já poderiam estar tranquilos com relação à criação dos seus filhos, ainda vivem sobrecarregados com seus eternos adolescentes. Mas por que muitos pais ainda insistem em superproteger os seus filhos? Bem, eu apontaria duas coisas básicas. A primeira é conceito errado do que é a vida. Ora, nós não podemos passar para os filhos que a vida é um eterno mar de rosas e que
vamos proporcionar para nossos filhos que jamais tenham dificuldades, jamais tenham lutas, jamais venham lágrimas aos seus olhos, jamais venha a tristeza ao seu coração, porque filhinho, quando você chorar, mamãe vai estar aqui por você. Se você cair, mamãe vai estar do seu lado para levantá-lo. Essas coisas são conceitos errados sobre a vida, conceitos errôneos que assimilamos e às vezes sem querer passamos para nossos filhos. Se você tiver tempo depois, escute a música Traumas, de Roberto Carlos. Não sei se é Traumas ou Trauma, mas ele fala: meu pai um dia me falou para que eu nunca mentisse, mas ele também se esqueceu de me dizer a verdade. No sentido de que o pai queria que o filho fosse criado sempre naquela ilusão da vida, sem perceber que a vida tem momentos difíceis. E se nós superprotegemos nossos filhos, não estamos preparando nossos pequenos para esses dias difíceis que virão. Então, uma das coisas que levam a pessoa a ser um pai superprotetor, uma mãe superprotetora, é um conceito errado de o que é a vida. O segundo fator que leva a pessoa a ser um pai ou uma mãe superprotetora é um conceito errado de o que é uma criança. Às vezes pensamos que criança é extremamente frágil e nos esquecemos que ela é muito mais resistente e muito mais esperta do que pensamos. Imaginamos que uma criança, então, de 2, 3, 4, 5, 10, 12 anos, ainda seja aquele bebezinho de 6 meses. E então tentamos proteger esse ser com uma abóbada ou colocá-la dentro de uma bolha para que nada aconteça com o nosso bebezinho. Um bebezinho que já corre na escola, um bebezinho que já está aprendendo tantas coisas que nós nem imaginamos que já sabem, mas ainda assim insistimos em tratá-los como bebês. Esses dois conceitos errados, um conceito errado sobre o que é a vida e um conceito errado sobre o que é uma criança, levam os pais a terem uma criação errada, a conduzirem seus filhos de maneira errada. Seu filho é muito mais forte do que você pensa, é muito mais esperto do que você pensa. Você vai a alguns lugares em que crianças de 8, 10 ou 12 anos já cuidam das crianças menores, já fazem tarefas em casa, já têm responsabilidades. Eu me lembro da minha mãe que nos punha a fazer algumas tarefas em casa no sentido de catar café. Cada um dos nossos irmãos tinha a sua tarefa de catar café. Qualquer dia eu falo para você sobre o que é catar café, mas assim, resumidamente, pegar café em coco e tirar do meio do café a sujeira para que esse café possa ser depois torrado e moído e comercializado. Então, catar café é tirar do café a sujeira. Cada um dos meus irmãos tinha a sua tarefa, sua atribuição, medida todo dia. Isto fez uma grande diferença para nós. Isto para nós foi uma bênção. Seu filho é muito mais forte do que você pensa. Seu filho é muito mais esperto do que você pensa. Não superproteja. Não cerque seu filho com uma redoma, porque você só estará fazendo mal a esse menino. Agora, então, qual seria a maneira certa de tratar com nossos filhos? Eu acredito que a melhor maneira é o modo como Jesus fazia com os seus discípulos. E esse princípio que Jesus usava para lidar com os seus discípulos serve para nós hoje na criação dos filhos, serve também para a liderança, serve para qualquer relacionamento interpessoal entre um líder e o seu liderado, entre o professor e seu aluno, entre o pai e seu filho ou sua filha. Qual era esse princípio? Qual era esse sistema? Jesus usava para com seus discípulos um método que consta de 4 passos. O primeiro passo é: eu faço e você observa. O segundo passo é: eu faço e você ajuda. O terceiro passo é: você faz e eu ajudo. O quarto passo é: você faz e eu apenas olho. Como seria isso então? Eu faço e você olha.
O que você for fazer, leve seu filho, leve sua filha para observar você fazendo. Se você for costurar uma roupa, se você, pai, for serrar uma madeira, leve seu filho junto. Se você for lavar louça, coloque uma cadeira perto da pia e deixe seu filho ou sua filha olhar você fazendo. Este é o primeiro passo. Eu faço, você olha. O segundo passo, eu faço, você ajuda. O filho não está mais apenas olhando o pai cortar uma madeira. Agora você está ajudando seu filho a cortar aquela madeira. Você ensina seu filho a pegar no serrote, você ensina seu filho a apoiar a madeira certinho para que ela não fique balançando, ou você pede que seu filho ajude você a lavar louça. Ele não está mais apenas olhando, mas está ajudando você. Eu faço, você olha, eu faço, você ajuda. Terceiro passo, você faz e eu ajudo você. Já é uma graduação um pouco mais adiantada. Quando criávamos nossa filhinha, Amanda, quando era pequenininha, fazíamos assim com ela. E ela guardava a louça, ou secava a louça que lavávamos. Desde pequenininha, Amanda já fazia isto. E ela cantava conosco uma música que eu aprendi com a minha mãe quando eu era pequenininho ainda, que é assim: eu gosto de ajudar, porque me faz contente, eu lavarei a louça, mamãe ficará sorridente. Eu gosto de ajudar, porque me faz contente, eu guardo minha roupa, mamãe ficará sorridente. E assim as tarefas vão se passando. Você pode manter a mesma música e coloca outras coisas que a criança vai fazendo para você ensinar a criança a importância da ajuda, a importância do trabalho. Então faça isso com seu filho. Eu faço, você olha. Eu faço, você ajuda. Você faz e eu ajudo, e você faz e eu apenas olho. Eu tenho certeza que se você cumprir essas 4 etapas com seu filho, você estará criando uma pessoa com autoconfiança, uma pessoa com conceitos verdadeiros sobre a vida. Deus abençoe você.